A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, é experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Descansa o teu coração. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Ei, fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo,
confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. O segredo é confiar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Sabendo que eu estou no mundo por um pouco de tempo, às vezes me pego pensando em como será naquele dia quando Jesus chamar meu nome. Quais obras eu irei me apresentar? Do que adianta fazer muito se o que eu faço é só pra mim? Se Deus em carne veio ao mundo e me ensinou o que é servir, eu quero começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença. Eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidão. Sabendo que eu estou no mundo por um pouco de tempo, às vezes me pego pensando em como será naquele dia quando Jesus chamar meu nome. Quais obras eu irei me apresentar? Do que adianta fazer muito se o que eu faço é só pra mim? Se Deus em carne veio ao mundo e me ensinou o que é servir, eu quero começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença. Eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidão. Aleluia! Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. Aleluia! Celestial, Deus. Quantos querem fazer a diferença nesta geração? Aleluia! Aleluia! Quantos estão disponíveis para Deus? Aleluia! Quero te convidar a cantar comigo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus poderoso. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. O vocal pode me ajudar. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. Levante a sua mão e diga: eis-me aqui.
começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença. Eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidão. Ensina a ser chorando, caminha sozinho. Ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Braços e se entrega por você. Chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu quero salvar você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Oh, meu Senhor, aleluia. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que Ele suportou por você. Aleluia. Jesus poderia cruzar os seus braços, ir a mandar e deixar a humanidade perecer. Mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem Ele nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu quero salvar você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar.
Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar, a te esperar. Aleluia! Glórias a Jesus, aleluia. Eu estou me consagrando para Deus. Eu estou me consagrando para Deus, para que eu possa sempre estar em sua presença. Eu estou me consagrando para Deus. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Que minha voz seja somente pra te adorar. Que meus olhos possam ver através dos seus. Que minhas mãos sejam somente pra abençoar. Vamos cantar? Eu estou me consagrando para Deus. Eu estou me consagrando para Deus. Para que eu possa, para que eu possa sempre estar em sua presença. Eu estou me consagrando para Deus. Oh, aleluia! Estamos aqui nesse dia, nos consagrando para Deus, para que possamos servir aquelas que estão esperando algo de nós para oferecer, e são muitas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar que os seus pés somente vão onde os santos possam ir. Que seus pés somente vão onde os santos possam ir. Que a sua voz seja somente para o adorar. Que os teus olhos possam ver os olhos de Deus. Que as suas mãos sejam somente para abençoar. Eu estou me consagrando para Deus. Eu estou me consagrando
para Deus, para que eu possa sempre estar em sua presença. Eu estou me consagrando para Deus. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, aleluia. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, aleluia. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia ao meu Senhor serei fiel. A cada dia ao meu Senhor serei fiel. Amém. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio.
Venha e traga a sua família. Aleluia, Santo, Santo. Vamos ler a Bíblia Sagrada em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 4. Glórias a Deus. Está escrito assim na palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém. Meus amados, estamos já há algumas semanas falando sobre o projeto de Deus para cada um de nós e o planejamento que Deus revela para cada um de nós. Nós estamos estudando a Bíblia e estamos mostrando aos irmãos pela Bíblia Sagrada que sempre que Deus tem um encontro real, poderoso com alguém, Deus almeja revelar para essa pessoa o plano de longo prazo que Deus tem para a vida dessa pessoa, um plano de vida, que isto é chamado então de um plano estratégico. E nós vemos diversos casos, eu fui mostrando pela Bíblia, ponto por ponto, mostrando para os irmãos, que este plano que Deus dá para alguém, ele se constitui, em primeiro lugar, a revelar a missão que a pessoa tem aqui na terra, o chamado de Deus para ele, a missão que tem com a sua profissão, com a sua família, etc. Depois, Deus então estabelece para a pessoa uma visão, mostra para essa pessoa onde ele vai chegar, pelo que ele tem que lutar, pelo que ele tem que batalhar. E em terceiro lugar, Deus sempre estabelece os princípios, os parâmetros, as linhas entre as quais a pessoa deve andar. E hoje, irmãos, nós vamos estudar uma coisa bem importante, que é o atrapalho que nós podemos causar ao projeto de Deus, querendo ajudar Deus com a nossa carne. Então, vamos lá, diga comigo: o atrapalho que eu posso causar ao plano de Deus, querendo ajudá-lo com a minha carne. Nós vamos ler aqui, ou lemos aqui melhor, que Deus estabeleceu para Abrão um projeto extraordinário.
Deus disse a Abraão: qual vai ser a tua missão na terra? Tua missão vai ser uma bênção. Onde tu chegares, tu vais ser uma bênção. Quais os princípios que tu tens que ter na tua vida? Os princípios que tem que ter na tua vida é o seguinte: quando eu digo para ti sai, tu sai. Quando eu digo vai, tu vai. É o princípio de obediência incondicional. E aonde é que tu vai chegar? Onde é que tu vai chegar? Qual vai ser o teu ponto de chegada? Eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Pronto. Este é um plano de vida, esse é um plano estratégico. A missão, a visão e os princípios. E a palavra de Deus diz então que Abraão começou bem, partiu Abraão, mas mostra-nos a palavra de Deus que desde o início, veja bem, desde o início a carne de Abraão começou atrapalhando a história. Porque Deus disse para ele: sai da tua parentela. E ele levou Ló consigo. Ele levou o sobrinho dele consigo. E isto mais tarde atrapalhou tudo. Deu um problemão por causa do sobrinho dele. Porque, veja, ele entendeu que ele tinha que ser uma bênção. E quando ele olhou o sobrinho dele, ele pensou assim: eu vou ser uma bênção para o meu sobrinho. Veja, olha que interessante. Ele estava tentando cumprir a sua missão. Só que Deus tinha dito para ele: sai da tua parentela. Então veja, nós temos que cumprir a nossa missão não do jeito que a gente pensa. E aqui que está o ponto que muitas vezes a gente tropeça. Porque a gente não procura saber de Deus como que Deus pensa. Fazer exatamente como Deus pensa, seguindo os princípios de Deus. Então, o coitado do Abraão quis ser uma bênção para o sobrinho, mas o querer dele estava fora do querer de Deus. E lá adiante, nós sabemos que deu confusão, deu briga entre os pastores de Abraão e os pastores do seu sobrinho, porque a terra para a qual Deus estava levando Abraão não comportava o rebanho dos dois. Deus tinha preparado uma terra que comportava só o rebanho de Abraão, porque a chamada era só para Abraão. Entenderam? Então veja, não basta você começar bem, você tem que começar bem, mas continuar bem e terminar bem. Você não pode abrir mão dos princípios que Deus estabelece. Quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu não posso querer fazer a vontade de Deus só pela metade, porque aí não funciona. Aí não funciona. É a mesma coisa que você querer misturar dois tipos de receita. Você começa com uma receita de pão de ló, e depois no meio da receita você vem com os ingredientes de pão de ló. Depois no meio da receita você põe aí ingredientes de bolo de batata. Não vai funcionar. Ou você começa a receita e vai até o fim, e aí vai ser um pão de ló, ou você começa outra receita. Então, às vezes, a gente quer fazer a vontade de Deus, mas não faz a vontade de Deus segundo os princípios de Deus. E aí lá adiante a coisa dá errada. E normalmente daí as pessoas querem culpar Deus. Oh Deus, sou crente, sou fiel,
eu faço isso, faço aquele outro, está dando tudo errado. Mas claro, rapaz, tu começou com uma receita e no meio do caminho mudou de receita. Então o que acontece com Abraão, que lá adiante vai dar problema, começou já com esse problema de ele misturar as coisas. Ele quis ser bênção, mas a bênção que ele tinha que ser não alcançava a levar Ló com ele. Agora, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos fala? Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 1. Nós vamos ir mostrando para os irmãos como que a gente tem que buscar a vontade de Deus, o plano de Deus, mas este perigo de nós querermos ajudar Deus com a nossa carne. A gente ajuda a Deus, irmãos, é cada vez mais se submetendo a Ele. Você quer ajudar Deus? Quer ajudar Deus? Então cada vez se sujeite mais a Ele. Não tente no meio do caminho botar alguma coisa ali sua, da sua carne, do seu eu. Misturar Bíblia, misturar a vontade de Deus com a tua. Não funciona. Então vamos ler Gênesis 16 primeiro. Diz assim: ora, vamos ler todos juntos? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva, da onde tinha vindo a serva? Da onde tinha vindo a serva? Do Egito. Egito na Bíblia representa sempre o mundo. Então veja, eles trazem lá do mundo uma serva. E aí o que ela fez com a serva? Tendo porém uma serva egípcia, todos juntos, por nome, continua, disse, toda a igreja, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim... Por que vocês não estão lendo? Não está aparecendo? Puseram de versão diferente aí, meu irmão. Misturou as receitas, viu? Ai. Quem é que pode ajudar? O menino, acho que está meio perdidinho lá. Os irmãos que fazem parte da equipe, pode ajudar lá? Eu aí, mudou? Então tá. Vamos lá então. Verso 2. Disse... Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me alimentarei com filhos. Verso 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Plantada por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Olha que batalha, olha que luta. Pergunto para vocês: a Sarai estava bem intencionada, sim ou não? Estava bem intencionada? Sim. Deus havia dito que de Abraão sairia uma grande nação. Ela já estava vivendo há 10 anos ali na terra prometida. Então, ele já estava em Canaã. A Sara começou a pensar, a primeira parte da promessa Deus já cumpriu com Abraão.
Deus deu a terra para ele. E a tal de nação? E a tal de nação que Deus vai fazer a partir do Abraão? E Sarai começou a se sentir culpada por aquilo, porque ela era estéril. E ela começou a pensar, mas e agora? Eu vou dar uma ajudinha. Vou ajudar Deus com a escrava egípcia. Vou ajudar Deus. Olha que loucura. Misericórdia, irmã. Imagina, irmã, você que seu marido dizer para o marido assim, ó, pega a escrava e tem um filho com ela. Você faria isso? Não. Não, né? Pois veja, irmãos, a Sarai estava tão bem intencionada, ela queria tanto ver a promessa de Deus se cumprindo, o plano estratégico de Deus se cumprindo na vida do Abraão. Veja a renúncia, ela teve uma renúncia. Ela teve uma renúncia, veja, até as coisas mais bonitas, fora da vontade de Deus, dá errado. Não adianta a coisa ser bonita. Não adianta, oh, que renúncia. Mas é fora da vontade de Deus, não funciona. Misturou receita. Não funciona. Agora, quando você começa a fazer as coisas dentro da vontade de Deus, aí a renúncia funciona. Aí tudo que você faz funciona. Aí você planta uma sementinha aqui e você vai colher uma lavoura lá. Agora, quando a gente está fora da vontade de Deus, você planta uma lavoura e colhe nada. Trabalhou mais e colheu menos. Essa mulher faz uma renúncia terrível. Mas era da carne dela. Ela trouxe o Egito, olha só o perigo, irmãos. Trouxe o Egito para dentro do arraial de Abraão. Começou já com esse problema. E por que isso? Por um erro anterior de Abraão, que foi lá para o Egito. E quando voltou, trouxe junto a escrava. E agora a mulher dele, começa com uma mancada do Abraão. Aí a mancada do Abraão, o erro do Abraão gera um erro da esposa. E agora a palavra de Deus diz que Sarai faz essa loucura. E o que acontece com ela, irmãos? O que diz com ela? Verso 4, põe o verso 4 de novo, faz favor. Verso 4, todos juntos, 1, 2, 3. Então veja, aquela escrava, quando concebeu um filho de Abraão, em vez de dizer assim, poxa, a minha senhora me trouxe para dentro da família, diz a Bíblia que a escrava começou a desprezar Sarai. Começou a desprezar Sarai. Antes a Sara dizia assim, Agar, faz favor, me alcança um copo d'água. Pois não, irmã Sara. Depois disso, me alcança um copo d'água, vai tu pegar, sua estéril. Me ajuda aqui, ajuda tu, porque eu que estou barriguda. E começou a luta antes do menino nascer. E quando o menino nasceu, piorou a situação ainda. Tudo porque quis dar uma ajudinha em Deus, trazendo o Egito para cá. Aleluia. Deu para entender, irmãos?
Quantas igrejas naufragaram? Quantas igrejas pentecostais naufragaram, trazendo o Egito para dentro da igreja? O movimento pentecostal começou a partir de um movimento de santidade, mas lá pela década de 60, começa então o chamado movimento carismático. 60 cresce em 70 e explode no ano de 80. E o que fizeram? Trouxeram o Egito para dentro da igreja, para tentar ganhar os ímpios, sem que os ímpios precisassem mudar. Então veja, qual é a melhor na mente daquelas pessoas, qual é a melhor tática para encher as igrejas de gente? É a fazer as pessoas virem para a igreja para participar de uma coisa que eles já conheciam no mundo, sem precisar mudar. Então ele vem para a igreja e continua cantando a música, cantava lá. Vem para a igreja e continua vestindo a roupa que vestia lá. Vem para a igreja e continua tendo os mesmos shows que tinham lá. Então aí começa esse movimento, que ironicamente foi chamado de movimento gospel, de trazer a egípcia para dentro da igreja, para gerar filhos, gerar muitos membros. Só que esses muitos membros que foram gerados eram Ismaéis. O filho da egípcia, olha, preste atenção aqui, por mais que Sarai dissesse assim: Abraão, toma minha escrava, tenha um filho com ela, e o filho dela vai ser como se fosse meu filho. O filho seria de Sara ou não? Não, era da egípcia. E filho de egípcia é egípcio. Quem é gerado da carne é carne, a Bíblia diz, e quem é gerado do Espírito é. Então, se uma pessoa se converte com a ajudinha da carne, ela vai ser espiritual ou carnal? Carnal, já nasce espiritualmente errado, nem nasceu de novo. Ou mesmo que nasceu de novo, já nasce com uma genética ali misturada. E assim é na nossa vida. Então, eu peço a ajuda de Deus. Senhor, me ajuda, Senhor. Mas daí eu faço malandragem no meio. Eu peço a ajuda de Deus lá nos meus negócios, mas misturo a mentira também. Não funciona. Aquilo ali vai gerar problema lá na frente. Porque eu permiti entrar o DNA do adversário. Aleluia. Agora veja, vamos agora ver um outro caso aqui na Bíblia. A Bíblia Sagrada nos apresenta o fogo como sendo o símbolo do Espírito Santo, um tipo do Espírito Santo, uma representação do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento. Por essa razão a Bíblia diz, lá em Atos 2,4, que quando os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, estavam todos assentados e foram vistas sobre eles o quê? O quê, irmãos? O quê? Línguas como que de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Agora vamos ver algo interessante sobre isso. Vamos lá para Levíticos capítulo 6. Levíticos 6. Levíticos 6, 12 a 13. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3.
Aleluia. Agora vamos para o Levítico, capítulo 9. Deus então dizendo como é que seria o fogo que haveria de arder no altar. Agora vamos ler Levítico 9, verso 23. Todos juntos? 1, 2, 3. Todos juntos. E eis. Ei, de onde saiu o fogo? De onde saiu o fogo? Então, quando o fogo se acendeu lá no altar, foi alguém que chegou com uma tocha lá, sim ou não? Riscando lá um palitinho de fósforo, foi ou não? Não. De onde saiu o fogo? De onde saiu o fogo? De Deus. Foi um milagre. Aconteceu um milagre ali, semelhante ao que aconteceu lá com Elias. Então veja, irmãos, o que aconteceu lá com Elias, muitos anos depois, séculos. O que aconteceu com Elias lá na frente, foi o que aconteceu lá no início. Elias simplesmente restaurou o fogo. Aleluia. Glória a Deus. O fogo saiu de diante de Deus. E agora, a partir do momento que o fogo foi aceso, o que os sacerdotes tinham que fazer? Todos os dias pela manhã tinha que fazer o quê? Tinha que fazer o quê? Tirar a cinza e colocar lenha, para que o mesmo fogo que foi aceso lá atrás continuasse sempre. Quem entendeu, diga amém. Entendeu como é que era a dinâmica, entendeu? Deus faz nascer o fogo, e aquele fogo agora tinha que ser mantido. Aquele fogo nunca podia se apagar. Aquele fogo tinha que ser mantido sempre, trocando a lenha, tirando a cinza, e o fogo tinha que se manter aceso. Aleluia. Mas o que aconteceu? Vamos ler Levíticos capítulo 10, verso 1. Verso 1. Então, aquele fogo do altar era o único fogo que podia ser usado lá. Não podia acender outro foguinho. Todo fogo que fosse usado no tabernáculo tinha que ser pegado daquele fogo que Deus tinha acendido. Agora olha o que acontece, capítulo 10, verso 1. Todos juntos? E trouxeram fogo estranho. Pegaram o fogo lá do altar que Deus tinha acendido, sim ou não? Não, pegaram o fogo de fora. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, olha aqui, eu pergunto para vocês, quem olhasse o fogo que Nadab e Abiú estavam trazendo no incensário, e quem olhasse o fogo do altar, tinha diferença? Sim ou não? A vista humana tinha diferença? Não tinha. Onde é que estava a diferença? Na origem. Muito bem. Na origem. No DNA. No DNA. Quem sabe alguém olhasse para o Ismael, vamos voltar lá para o Abraão, e diria assim, mas o Ismael é a cara do Abraão. Mas lá no DNA tinha Egito. E puseram neles fogo e sobre este incenso,
e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não... Agora verso 2, todos juntos, 1, 2, todos juntos, forte, 1, 2, 3. Então saiu fogo de diante. Então agora saiu fogo de onde? De novo, de diante do Senhor. Mas para quê? Para acender o incensário? Para quê? Todos juntos? E o que aconteceu? E o que aconteceu? E o que aconteceu? Então, o que acontece com uma igreja? Preste atenção aqui. O que acontece com uma igreja que troca o fogo do Espírito Santo por fogo estranho? Morre. Morre. Hoje à tarde, irmão, eu estava orando e eu vou ser sincero com vocês, me deu uma coisa tão forte, me deu um tipo de um desespero, que chegou a me dar ânsia de vômito, da preocupação que me veio quando o Espírito Santo começou a me trazer essa mensagem. O perigo que a gente corre. Porque onde está o grande perigo, irmãos? O grande perigo está que quando você olha o fogo de fora, parece que é igual. Parece igual, irmão. Só que a origem não vem de Deus, a origem vem de uma outra, de um outro elemento. Então, vamos lá. Eu estou falando calmamente aqui, mas eu podia estar mais agitadão, né? Pulando, tal. E a pessoa, dependendo da maneira como ela fala, a emoção da pessoa pode trazer emoção às demais pessoas. E aquela pessoa que sente aquela emoção, e ela está emocionada porque está ouvindo um pregador pregar a palavra de Deus. Então, esta pessoa, ela vai ter muita dificuldade de distinguir o que é emoção e o que é Deus. E aqui, meus irmãos, que está o pulo do gato do diabo. Olha aqui, eu vou explicar para vocês agora. Imagine só. Imagina que nós estamos aqui trabalhando só na emoção, embora tendo Deus, tá? A gente tem Deus, a gente está com Deus, busca a palavra, orando, jejuando, clamando, santificando, mas a gente começa a usar fogo que não vem de Deus. Por meio de muitas maneiras, por meio da música, por meio de estilos musicais, por meio da maneira como toca instrumento, por meio de canções. Então veja, e aí eu digo assim para o povo, sinta a presença olha a presença de Deus, até a presença de Deus. Então, aquela pessoa, ela identifica a presença de Deus com aquela emoção. Agora preste atenção. Aí veja, aí a gente diz assim, irmão, tem que santificar a vida, irmão, tem que buscar Deus, tem que clamar a Deus, tem que jejuar a Deus. Aí esta pessoa sai daqui da nossa igreja e vai visitar um lugar onde não tem fogo de Deus, é fogo estranho. Mas ele chega lá, nesse outro lugar, e eles estão cantando a mesma música que ele cantou aqui. A mesma música cantando aqui. Então olha como é que o diabo está fazendo
Como é que o diabo está fazendo para destruir o movimento pentecostal? Para desmoralizar o movimento pentecostal. Aí que agora, cada vez eu entendo mais por que Deus quer uma gravadora. Então chega aquele crente neófito, nesse outro lugar, e lá está um pastor adúltero, está uma pastora lá cantando de minissaia, que tem 2, 3 amantes, toda diferente, e aquele mesmo pastor adulto, aquela mulher lá, diz assim: sinta a presença de Deus. E ele está cantando a mesma música, do mesmo jeito, a guitarra do mesmo jeito, a bateria do mesmo jeito, os metais do mesmo jeito, fazendo tudo igual. E ele sente aquela emoção. Eu pergunto, esse crente, esse jovenzinho, essa jovenzinha, ao ver 2 fogos que se parecem, ele vai ter discernimento de entender a origem daquele fogo, sim ou não? Não. E é aí que o diabo está levando os nossos crentes, a nossa juventude. Aí que o movimento pentecostal, muitas igrejas pentecostais que eram de santidade, se afrouxaram, porque deixaram entrar fogo que não saía de diante do Senhor. E disseram para o povo que aquilo era a presença de Deus. Sendo que, irmãos, nós não precisamos disto. Oh, glória a Deus. Eu me lembro que lá no congresso, eu até falei isto. Não sei se vocês lembraram, uma hora que estava uma glória de Deus, assim, o coral cantando. E o coral parou de cantar e o fogo de Deus continuou. Eu disse assim: irmão, se fosse emoção, tudo tinha parado, mas é poder do Espírito Santo. Nós não dependemos do coral estar cantando para o povo continuar glorificando, falando novas línguas, Deus fazendo milagres. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Aleluia. Olha só, meus irmãos, eu estou falando aqui tranquilo, zero emoção. Mas eu pergunto para você, você não está sentindo o Espírito Santo testificando lá dentro contigo? Tá ou não está? Amém. Glória a Deus. Eu vejo o irmão fazendo assim, e sorrindo. O Espírito testificando dentro, é isto. Entendi. Olha a armadilha, irmãos. Olha a armadilha. Quando a gente imita o que eles estão fazendo. Quando a gente faz aqui o que estão fazendo lá. Para que nós vamos imitar esses movimentos que fazem isto para que as pessoas se emocionem, para que as pessoas deem dinheiro? Isso, deixa, meu Deus do céu. O que a gente tem de relatos aqui de pessoas que chegam destruídas, foram extorquidas, tiraram todo o dinheirinho deles. Depois que não tinha mais nada de dinheiro, vai embora. E aí, meus irmãos, nós vamos imitar exatamente o que eles estão fazendo lá. Vamos trazer os hinos deles para cá, o estilo deles para cá. Olha que loucura que a gente acaba fazendo. Olha que doidice. Sem querer, sem se dar conta.
Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Tem uma cantora gospel aí, irmão, fazendo sucesso medonho. E eu fiquei sabendo que ela compõe as músicas dela fumando baseado. E depois a gente vem cantar aqui. Hoje é muito fácil, a gente pega uma letra, põe ali na inteligência artificial, num site, numa plataforma, sai a música. Que coisa fácil! Não precisa levantar cedo, não precisa tirar cinza, não precisa botar lenha no altar, não precisa aclamar, não precisa pedir, Senhor, me dá uma inspiração. É só põe ali na inteligência artificial. Não veio de Deus. Irmãos, Deus só aceita aquilo que vem dele. Porque o que não vem de Deus é impuro, é imundo, é ruim, é feio. Mas aquilo que vem de Deus é bom. Se a gente não se cuidar, meus irmãos, daqui a pouco é a inteligência artificial que vai estar pregando mensagem. O pastor diz assim: fulano de tal, uma mensagem sobre o novo nascimento. 0 Deus, 0 a ação do Espírito Santo, 0 unção do Espírito Santo, 0 revelação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quando Deus mostrou o mistério do Ministério Restauração para mim, você se lembra o que o anjo disse? O anjo disse, quando pegou, me mostrou a parreira, o que ele disse? Não tem? Não tem? Não tem? E depois, e não tem? Não tem aparência, não tem formosura, mas tem? Mas tem? Tem! E isso é o que importa! Oh, aleluia! Tem que vir do trono de Deus. A mensagem tem que vir do trono. O hino tem que vir do trono. A música tem que vir do trono. Oh, aleluia! O planejamento tem que vir do trono. As decisões têm que vir do trono. Se Deus quiser, lá neste retiro, eu vou mostrar para vocês um documentário. Um documentário para vocês verem de onde vem toda esta onda de música, as chamadas músicas worship. Vocês vão ver de onde veio isto. Aleluia. Depois a gente luta, batalha, clama, ora, guerreia e parece que não vê o resultado proporcional a todo o esforço que a gente está fazendo. O que é isso? Tem fogo estranho. Gênesis 22 e verso 2, já vamos encerrar.
Gênesis 22:2. Gênesis 22:2. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Acrescentou Deus. Pode ler o verso 1 para a gente entender o fio da meada. Todos juntos. 1, 2, 3. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Toma Teu filho. Toma como o filho dos outros? Como o filho dos outros? Não. Toma o Ismael? Não. Toma quem? Isaac. O Isaque, que veio da promessa. Eu quero que venha da promessa. Eu quero que tu amas o que eu te dei. Aqui vai ser o marco da tua vida, Abraão. A Bíblia diz que ali era o marco da vida de Abraão. Ou Abraão era aprovado, ou Abraão era reprovado. Deus não queria que Abraão matasse o seu filho, não, mas Deus queria que Abraão entregasse o seu filho para ele. Eu quero o que veio de mim. Quem pode dar glória a Deus? Mais tarde, Deus institui o sacrifício de animais. Assim como o fogo representava o Espírito Santo, os animais oferecidos representavam quem? Quem? Mais forte. Mais forte. Cristo. Então, os sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para Jesus. O fogo apontava para o Espírito Santo. Então, vamos ver. Êxodo capítulo 20, verso 24. Glória a Deus. Todos juntos? 1, 2, 3. Não, todo mundo lendo, irmão, todo mundo lendo. Todo mundo bonito aí. Estamos chegando no final da mensagem. Vamos lá. 1, 2, 3. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Aleluia. Volta no 24, deixa no 24. Vamos lá. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, vírgula, as tuas ofertas pacíficas, pegar do outro povo, pegar do vizinho, tem que oferecer para Deus o quê? As tuas, as do povo de Israel que eu te dei, é as tuas ovelhas. Que mais? E os teus. Quem que Deus ofereceu para ser sacrificado pelo meu e pelo teu pecado? O filho de quem? O filho de quem?
dele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus disse assim: o príncipe deste mundo se aproxima, mas ele nada tem em mim. Vamos fazer um pacto com Deus, irmãos, de começar a caprichar nisso? Senhor, não. Que o diabo não tenha nada em nós. Que o plano de Deus na nossa vida seja um plano real. Que não tenha ajudinha da carne nas coisas que a gente faz e depois diz: Deus me deu. Camarada passou a perna lá em meio mundo e Deus me deu. Que Deus te deu, rapaz, não foi Deus. Ah, foi a loucura de Deus. Loucura foi a tua loucura, não foi a loucura de Deus. Vamos dizer assim, não dá para misturar as receitas. Se você acredita em Deus, acredite em Deus. Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Diga para quem está ao seu lado: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Para encerrar então, a última palavra, vamos ler 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Verso 14. Agora eu vou pedir que a gente fique em pé, que é o último versículo, a última passagem que nós vamos ler. Aí você vai abrir a garganta, o pulmão aí, para ler a palavra juntamente comigo. Verso 14, todos juntos. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Olha, Deus tinha dito: você vai oferecer sacrifício das tuas ovelhas e dos teus bois. Aí o Samuel disse assim: ei, que barulho é esse? Samuel era bom de ouvido. Ele sabia distinguir o mugido do boi israelita do boi amalequita. Que ruído é este? Aleluia. O pastor fez assim: meu Deus, é a ovelha. Esse é de Israel. Glória a Deus. Samuel viu: válido esse. Aleluia. O que diz a palavra? Verso 15, todos juntos. Ei, respondeu Saul: o quê? De onde veio? O que representa Amaleque na Bíblia? A carne. Sempre que Amaleque aparece no Antigo Testamento, assim como o fogo é um símbolo do Espírito Santo, os animais são símbolo de Jesus na cruz, morto na cruz do Calvário, Amaleque, o povo de Amaleque, representa a carne. Egito, o mundo. Amaleque, a carne. De onde veio
Respondeu Saul de onde? De Amaleque e os? De Amaleque e os trouxeram. Isso não fui eu que trouxe. Não fui eu que trouxe. Foi o povo. Pastores, que Deus nos ajude. Não adianta depois a gente dizer assim, ó, foram as irmãs que trouxeram. Ah, foi a juventude. Ah, foi as crianças. Deus não vai requerer deles. Olha o que diz a palavra. Trouxeram. O povo trouxe. Continua. Por quê? Olha só o que eles disseram. Olha, o que era da carne, aquilo que era ruim, aquilo que era feio, isso ficou lá fora. Mas o que era melhorzinho, a gente aproveitou. Verso 16. Todos juntos. Disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Continua. Prosseguiu. Todos juntos. Prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. 19. Porque, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Olha aqui, irmãos. Vocês viram, irmão Roger? Coisa tremenda isso. Ah, eu fiz certo. Irmãos, é exatamente isso que aconteceu com as igrejas pentecostais. Exatamente isso. Os pastores disseram: não, mas nós continuamos pregando, defendendo a doutrina, a gente faz a nossa parte, a gente prega a doutrina, mas o povo não quer. Exatamente, não se repete a mesma história. É o povo. O que vão fazer? Eles não querem. A gente prega, não quer. Irmãos, se repete a mesma história, é incrível. É simplesmente incrível. Glória a Deus. Verso 22.
Vamos lá. Eis que obedecer é melhor que... Eis que obedecer é melhor que cantar, eis que obedecer é melhor que tocar, eis que obedecer é melhor do que pregar, eis que obedecer é melhor do que saltar, eis que obedecer é melhor que pular, eis que obedecer é melhor que sapatear, eis que obedecer é melhor que fazer reteté, eis que obedecer é melhor do que qualquer coisa. Quem pode levantar as mãos e dizer: Senhor, eu quero te obedecer? Quem quer, feche os seus olhos, levante as mãos aos céus. Isso sim é a presença de Deus aqui, isso é o Espírito Santo se movendo. Levante as suas mãos e comece a adorar a Deus, dizendo: eu quero te obedecer. Vamos adorar a Deus esta noite, dizendo: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero te obedecer. Comece a adorar a Deus desse jeito: eu quero te obedecer. Só fala isso para Deus: eu quero te obedecer. Só fala isso para Deus. Deus quer ouvir só isso de nós hoje. Senhor, nós queremos te obedecer. Senhor, esta igreja quer te obedecer. 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 Eu quero te obedecer. Senhor, este ministério quer te obedecer. Os pastores querem te obedecer. Os evangelistas querem te obedecer. Os presbíteros querem te obedecer. Adore a Deus somente dizendo isso. Abra a tua boca, irmão. Não fique de boquinha fechada. Começa a falar. Deixa os teus ouvidos escutarem a tua voz dizendo para Deus: Deus, eu quero te obedecer. Deixa os teus ouvidos escutarem a tua voz. Deixa os teus ouvidos escutarem a tua voz dizendo: Deus, eu quero te obedecer. Deus, eu quero te obedecer. Charabaroga babagararo regalagada shetaro klebarabaraya retorovo rekirabara shalaraba katalara hode katalara harabagaya oreshadara store bereklero heregletero hororo rabagita revere shore derere robaba katorore mandararaste raklori barasheitoro mandarahala garagara Quem quer oferecer a sua vida em sacrifício a Deus, dizendo: Senhor, eu quero te obedecer, corre aqui na frente, irmãos. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos, vamos fazer um pacto com Deus. Vamos fazer um novo pacto, renovar o nosso pacto com Deus. Oh, aleluia, vamos renovar o nosso pacto com Deus, dizendo: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero te obedecer, eu quero te obedecer, meu Deus. Venha vindo, irmã, venha vindo, irmão, venha aqui à frente.
Vamos renovar o nosso pacto, um pacto do Ministério Restauração, um pacto dos obreiros, um pacto da União Feminina, um pacto dos cavalheiros, um pacto da juventude, um pacto dos músicos, um pacto dos professores, aleluia, um pacto dos evangelistas. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Você é meu amigo pastor que está lá me ouvindo por internet, aleluia. Dobre os teus joelhos aí onde você está e diga: Deus, nós queremos te obedecer. Deus não precisa da ajuda de Amaleque, Deus não precisa da ajuda do Egito. Oh, aleluia! Deus não precisa da ajuda de fogo estranho de Nadab e Abiú. O plano que Deus tem para a tua vida vai se cumprir, irmão. Fique nos princípios, fica nos princípios, irmão. Irmão, fique nos princípios, irmã. Fica nos princípios da palavra de Deus. Fica nos princípios. É difícil, é dolorido, mas fica nos princípios da palavra de Deus. Arais torre clecatara barre hecho clorevere hacheto corrohoroya rabaros torre que store de rehecho loro gororo vororo goroborobochoya. Senhor Deus, aqui estamos na tua presença, Senhor. Estamos clamando a ti, meu Deus. Estamos suplicando diante de ti, Senhor. O nosso pedido é nós queremos te obedecer. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua força, dá-nos o fogo que vem de diante de ti, Senhor. Dá-nos a glória que vem de ti. Ajuda-nos, Senhor, a discernir. Ajuda-nos a discernir, meu Deus. Senhor, eu não conheço o mundo, Senhor. Eu confesso a ti, Senhor, eu não conheço o mundo. Eu nunca estive lá, Senhor, para eu saber se alguma coisa está entrando no mundo, na igreja do mundo. Eu preciso do teu discernimento. Eu não conheço, Senhor. Eu preciso do teu discernimento. A tua igreja precisa do teu discernimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá-nos o discernimento. Chararobagasto recato regata catolora barahaya recheterure barabachanda larabaganda laragaia. Dá-nos o discernimento, meu Deus. Dá-nos o discernimento, meu Deus. Dá-nos o discernimento, meu Deus, para entendermos a origem das coisas, Senhor. Para aquilo que for parecido, Senhor, nós entendermos a origem das coisas. Tu sabes, meu Deus, que os nossos pastores são homens que estão há décadas na igreja, Senhor. Eles não conhecem o que está acontecendo lá no mundo. Nós precisamos de discernimento para entender, para discernir o que é de Amaleque. Nós precisamos do ouvido de Samuel. Dá-nos o ouvido de Samuel, meu Deus. Dá-nos o ouvido de Samuel. Dá-nos o ouvido de Samuel. Dá-nos o ouvido de Samuel, meu Deus.
Te catarabagabarara chore bagadara galagore baragaya. O recatoro logororo cheradore que terebere hororo cororoia. Racheterore magaya. Dá-nos o ouvido de Samuel. 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 Para nós sabermos discernir, Senhor, o que é do Amaleque e o que é de ti. Dá-nos ouvido de Samuel, dá-nos ouvido de Samuel, dá-nos ouvido de Samuel, dá-nos ouvido de Samuel. Dá-nos a visão, Senhor. Oh, meu Deus. Ajuda na nossa vida diária, Senhor. Ajuda, Senhor, nas nossas decisões diárias. Ajuda nos nossos negócios. Ajuda esta irmã, Senhor. Quantas vezes a esposa toma decisões. Quantas vezes que a esposa pode tomar uma decisão que põe o seu marido no colo do diabo, Senhor. No colo de outra mulher. Ah, Senhor Deus, quantas vezes maridos tomam decisão que põe a esposa nos braços de Amaleque. Ah, Senhor, quantas vezes pais tomam decisões que põem os filhos nas mãos do mundo, nas mãos do Egito. Mas nesta noite, Senhor, eu te peço, dá-nos sabedoria do céu, dá-nos sabedoria do céu, dá-nos sabedoria do céu, para não misturar o que é santo com aquilo que é profano. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria. Dá-nos graça. Dá-nos visão celestial. Aleluia, 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 aleluia. Pode cantar. A graça nos ensina, aleluia, glória a Deus, oh glória a Deus. Continue na presença de Deus, continue pedindo a graça de Deus, enquanto o vocal está cantando. A graça nos ensina a renegar, é a graça de Deus que está sobre a igreja nesta noite, é a graça de Deus que está nos dando uma oportunidade. Graça me educa a renegar as paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo. Fica na presença de Deus. Fica na presença de Deus. Esta é a presença de Deus. A presença de Deus trazida pela mensagem, pela palavra, pela busca, pelo quebrantamento. Paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro
Receba a graça de Deus na tua vida em nome de Jesus. As paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Cante com o grupo. Carne à cruz e na cruz encontro. Jesus, graça me educa a renegar as paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Isto é presença de Deus. Isto é presença de Deus, a presença de Deus que nos leva para a cruz, que nos leva a renegar as paixões, que nos leva a nos arrepender, que nos leva a deixar o pecado. Glória a Deus. Se move aqui, Ele está aqui. Elohim.
tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá, movendo o sobrenatural. Resistir ao decreto do Senhor? Se Ele ordena temor, se Ele estende a sua mão a vigor, nenhum principado ousa se levantar, nem potestade ousa o enfrentar, nem arma forjada prevalecerá, pois sua palavra jamais falhará. O inimigo já caiu, o inferno perdeu, Cristo triunfou e a igreja venceu. Quem poderá? 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 Nenhum principado, nem as potestades, nem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Não tem prevalecerá.
Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Principado, nem as potestades, nem armas forjadas. Quem poderá não tem prevalecido. Já caiu o inimigo. O inferno já foi vencido. Jesus venceu. Quem poderá? Nenhum principado, nem as potestades, nem armas forjadas. Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu o inimigo. O inferno foi vencido. Quem poderá? Nenhum principado, nem as potestades. Determina em nome de Jesus. Nem armas forjadas. Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu o inimigo. O inferno foi vencido. Quem poderá? Na sua casa, Deus se manifestará. Na sua família, Deus se manifestará. Na tempestade, Deus se manifestará. Na angústia, Deus se manifestará. E na dor, Deus se manifestará. E no deserto, Deus se manifestará. Se manifestará. Deus se manifestará. Na sua casa, na família, a tempestade, na angústia e na dor e no deserto. Se manifestará. Elohim.
Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu